Fala, meu lindo, minha linda, você que está assistindo agora essa mensagem, que talvez não sabe, mas isso é parte de uma série, e essa é a 7ª mensagem. O tema é muito importante: amor perseguidor. Fica comigo até o final. Se você não assistiu as outras, depois assiste. Eu vou te pedir um negócio muito simples, que vai ajudar essa mensagem a alcançar milhões de pessoas. Antes de tudo, já curte o vídeo aqui bem rapidinho. É só clicar no joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Comenta e não esquece de mandar para todo mundo depois compartilhar. Vamos para a palavra? Algo de Deus para você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 4, diz o seguinte: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? A gente sempre teve a impressão que foi a gente que foi atrás de Jesus. A gente sempre tem a impressão que é a gente que corre atrás do Senhor, ou a gente que caminha até Ele. É a gente que vai, é a gente que o encontra, é a gente que o descobre. A gente tem essa impressão. Eu me lembro que eu fiz um retiro. Agora, antes de gravar essa série, eu estou escrevendo um livro chamado De Volta à Vida: O que fazer quando a tempestade acaba. E eu estava em alguns capítulos muito decisivos que eu precisava de um tempo com Jesus, separado da minha rotina. E eu fui para um retiro de uma mulher de Deus, da pastora Ezenete, lá no Moriá, na Estância Paraíso. Talvez você conhece. Eu fui lá, fiquei quietinho durante 3 dias, orando, falando com Jesus, escrevendo. Mas quando eu estava entrando na porta, tem um coração assim bonito no chão e um letreiro com letras garrafais escritas: Deus não abre mão de você. Oi? Deus não abre mão de você. Eu fiquei pensando: não abre? Não abre mão. Deus, meu olhinho aqui, Deus não abre mão de você. Aí você vai dizer: bom, David, uma coisa é escrever no letreiro, a outra é a verdade, a Bíblia. Será que exatamente isso é o que está escrito? Será que de verdade Deus não desiste? Será que de verdade Deus não fala assim: quero mais saber desse menino ruim, essa menina ruim? Será que Deus faz isso com alguém que talvez a gente não gosta às vezes? Você acha que Deus faz isso com alguém? Você acha que Deus desiste de um drogado, por exemplo, porque caiu várias vezes? Você acha que Deus desiste de uma prostituta? Você acha que Deus desiste de alguém? De um criminoso? De alguém que não se adequa aos padrões morais da própria Bíblia? Você acha que Deus desiste dessa pessoa? Você acha que Deus fala assim: também não quero saber desse rapaz nunca mais? Sabe que Deus é como a gente que descarta de maneira fácil as pessoas? Será que Deus é como nós, que olha e diz assim: não tem mais jeito, não serve para mais nada? Será que Deus é como a gente que termina de matar? Muitas das vezes, que a gente cria uma régua de um juízo tão que a gente diz: não vai, Deus não vai amar mais. Será que isso é possível? Porque se fosse possível, aonde eu estaria agora? Se Deus de maneira de verdade desistisse, aonde você estaria agora?
Ai, pastor, mas eu sou da igreja. Eu sou crente, eu sou católico, eu sou espírita praticante, eu sou... E aí? Você é ruim. Você é ruim. Escute o que eu estou dizendo. Você é ruim. Às vezes a religião é a única coisa que consegue te dar um pouco de bondade, porque a nossa natureza é ruim. Você não sabia disso? Você pensava que você era bonzinho? Mas para 10 segundos para lembrar quantas vezes você já desapontou o Senhor Jesus. Quantas vezes você já gritou contra. Quantas vezes você disse que nunca mais oraria. Quantas vezes você já disse que nunca mais queria saber desse Deus. Imagina. Faz uma reflexão de quanta coisa errada na vida você já fez, assim, de dar ódio em qualquer um. E mesmo assim, Deus não desistiu de você. E mesmo assim, Deus não abriu mão de você. E mesmo assim você está ouvindo essa mensagem agora, chorando dentro de casa agora, dentro do teu carro agora, sentindo a presença do Senhor. Quer dizer, mesmo você abandonando, Ele não abandonou e encontrou você agora. Talvez um monte de vídeo na internet, talvez agora num estacionamento de um estádio, o Senhor te encontrou. Sabe o que é isso? Tem nome: amor perseguidor. Amor que não desiste, amor que tem zelo, amor que tem cuidado, amor que a Bíblia vai dizer lá em Êxodo que tem ciúmes. Ciúmes, meu Deus, ciúmes de você. Um Deus no céu que trata a igreja como a sua noiva. Eu e você que tem ciúme, que entristece o coração quando vê você virando as costas e adulterando, entende, com outros deuses, com outras coisas que você elegeu para si. Deus tem ciúme. Agora, a graça, a loucura de tudo é que o amor mais louco da história é uma história de perseguição de Deus para com o homem. Lucas capítulo 15, versículo 4, descreve exatamente o Calvário. Ele saiu atrás da ovelha perdida. Sabe o que é louco? Não foi a ovelha perdida que saiu atrás dele, do pastor. Não. O pastor foi aquele que saiu atrás da ovelha perdida e achou. Ele achou. A Bíblia diz que ele abandonou tudo e saiu à procura da ovelha que se perdeu. Não foi o pastor que perdeu a ovelha perdeu-se. A ovelha fugiu. Não foi o pastor que fugiu de você. Entenda, não foi Jesus que fugiu de você, foi você que fugiu. E agora, nesse minuto que se passa, a perseguição de Deus está alcançando resultado. Ele te alcançou agora para lembrar você. Ele não abriu mão de você. Está exatamente agora, através dessa palavra, dizendo: ei, eu vim atrás, eu vim para te buscar, eu vim para sarar as tuas feridas, eu vim para, colocar você no colo e levar para casa. A Bíblia diz que o pastor pega a ovelha no colo e leva exatamente para o lugar que ele disse que o faria, para casa. E quando chega em casa, ele manda fazer uma festa. Pela primeira vez eu vou gravar isso em vídeo. Eu nunca fiz isso em vídeo. Eu vou fazer um apelo que eu nunca fiz numa série. Mas chegou a hora. Isso é maturidade. Jesus não me chamou para ser entretenimento da minha geração. Jesus não me chamou para ser um pregador da celebridade, do pobre, do rico. Não.
Jesus me chamou para ser um evangelista, simplesmente para chegar até você e dizer: ei, Deus não abriu mão de você, Ele veio atrás de você e Ele achou. Está na hora de você dizer: toma-me no teu colo, ó amado. Chega de fugir, chega de fugir. Você foi encontrado por esse amor. A graça é que quando o amor encontra, ele sara, coloca no colo e leva para casa. Por favor, acenda todas as luzes de todos os carros. Para lá, aqui, os holofotes, todos. Não precisa, apague a luz dos carros, perdão. Acendam todas as luzes daqui que iluminem os carros. Chico, clareia tudo. É uma luz de encontro. Por gentileza, se der para clarear tudo o mais forte possível de luz. Isso. Há uma palavra de Deus sobre você. Para você que está aqui agora, no seu carro, junto comigo, ouvindo essa palavra. E é para você que está na sua casa, assistindo, dentro do ônibus, no metrô, indo para o trabalho, parado, encostado na cama e chorando, sentindo uma graça de Deus que você está morrendo de saudade, mas que te alcançou hoje. Ele saiu atrás da ovelha perdida e achou. Ele achou. Eu imagino o olhar do pastor que entrou noite adentro, atrás da ovelha que se perdeu. Ele achou. Ele achou você. Escute, agora você tem uma escolha. Ou você continua fugindo, ou você se entrega de uma vez por todas para aquele que é o único amor, que não abandona você de maneira nenhuma, que não abre mão de você. Há uma pergunta aqui essa noite, e essa é a pergunta mais importante, mas que ecoa desde o Calvário. Quer voltar para casa? Quer tomar a melhor decisão da sua vida, de reconhecer Cristo Jesus como Salvador da sua vida pela primeira vez? A vida é feita de decisões. Aquele que crer e for batizado será salvo. É um convite para a sua vida eterna. Não é um convite só para hoje, para amanhã. É um convite que muda a sua vida para sempre. Aonde tiver alguém que quer tomar essa decisão hoje, que quer voltar para Jesus, que talvez já teve uma vida com o Senhor e que se perdeu na beira do caminho, ou talvez você que nunca tomou essa decisão pública, eu quero pedir um favor para você. Primeiro, para quem está aqui nos carros, aonde você estiver, se você puder, se você estiver dentro do carro ainda, saia para fora e levante as suas mãos. Aonde tiver alguém tomando essa decisão, levante a mão bem alto. Isso. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Eu quero declarar para você, sobre você, uma nova vida, um novo tempo, uma nova história. E nunca mais a sua vida será a mesma a partir da decisão que você está tomando hoje. Que bom que você não se esqueceu que nunca o Senhor abriu mão de você. Eu quero orar com você, mas antes eu quero fazer um apelo para você que está na sua casa agora. Eu não sei que horário você está me assistindo, meu lindo. Eu não sei sequer se você chegou só no final direto.
Você viu desde o começo, Deus não abriu mão de você. Esse vídeo chegou até você de uma maneira surpreendente. Está na hora de você tomar essa decisão também. Aonde você estiver, se possível, feche os teus olhos, baixe a sua cabeça, e você vai fazer uma oração de decisão comigo. Você também, que tomou essa decisão aqui no estádio, aonde você estiver, feche os teus olhos, curve a sua cabeça e diga comigo: Senhor Jesus, eu me rendo. Eu me entrego por completo. Eu me arrependo do meu pecado, do meu passado, e entrego totalmente a Ti. A minha vida é Tua, o meu coração é totalmente Teu. Jesus, faz uma nova história na minha vida. Escreve um novo tempo. A partir de hoje, eu nunca mais serei o mesmo. Eu abandono o meu passado, eu abandono as práticas que me afastaram de Ti, para viver um novo tempo, uma nova vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. A Bíblia diz que agora tem uma festa acontecendo no céu. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso. Que bom que Deus nunca abriu mão. Se você está aí na sua casa agora, onde você estiver, eu vou te pedir um favor, meu lindo. Você eu não sei, mas eu queria que ficasse como testemunho vivo para a história dessa série. Se você tomou essa decisão, você voltou para casa, ou tomou a decisão de se entregar a Jesus por completo, eu quero que você escreva nos comentários: eu voltei para casa hoje. Escreve isso. E a partir de hoje, um novo tempo de uma nova vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada. Fala, meu lindo, minha linda! É lindo. Talvez você chegou nessa mensagem esgotado, cansado, sem vontade de cantar uma bela canção, talvez cheio de pressão, cheio de cobranças, de dúvidas, e se sentindo exatamente nesse lugar, esgotado, sabe, sem força, sem vontade, ou até mesmo desanimado de seguir em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. Mas eu quero te dizer que essa palavra vai produzir descanso para sua alma. Ah não, ninguém pegou, eu vou falar de novo. Vai produzir descanso para sua alma. Eu quero que você saiba, você vai sentir como se tivesse vindo de férias de 30 dias na Maldivas, sem telefone, sem nada.
Às vezes o que a gente só precisa é chegar nele e dizer: Jesus, o peso que eu estou carregando sozinho é esse aqui, você pode me ajudar? Aí Jesus vai dizer: deixar vir a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu, o Senhor, vos aliviarei. Mas antes de ir pra gente ir para essa mensagem, eu só quero te fazer um pedido, algo muito importante. Você, quando faz isso que eu vou lhe pedir, você ajuda que o YouTube entregue para mais gente, mande para mais pessoas. E quantas pessoas que você ama, conhecem e que precisam dessa palavra. Então, para além de pedir para que você curta um vídeo ou qualquer coisa do tipo, seja um instrumento de Deus na vida de alguém, sabe? Seja parte do que Jesus está fazendo e não só espectador. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama. Como diz os meus filhos na oração, ele diz: Jesus, abençoa todo mundo que eu conheço e amo, e até quem eu não conheço e são de bem. Então manda para todo mundo que você conhece, não conhece, mas que são de bem e que vão precisar, talvez precisam agora dessa palavra. E se inscreve no canal. Toda segunda-feira às 7 horas da manhã a gente está aqui com uma mensagem para sua semana, para você começar cheio do Espírito Santo. Quinta-feira a gente tem uma mentoria de vida para trazer direção, alinhamento, maturidade para sua fé. E todos os dias no SBT para todo o Brasil, 7h30 da manhã, Bom Dia Esperança. Eu quero ver você em algum desses lugares. Então faça parte da nossa comunidade. E antes de eu começar, eu também quero te fazer um último convite: seja parte da nossa associação evangelística. Nós precisamos de você. A gente precisa. O que Deus tem para fazer é grande demais e poucos são os ceifeiros. Eu quero que você me ajude a carregar esta cruz, a ser um Arão para que as mãos de Moisés permaneçam levantadas. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, você pode ser parte do nosso time, você pode ser um doador, e tudo que você precisa saber está aparecendo na tela aqui agora. Enquanto você faz isso, agora esqueça tudo e se prepare, porque a gente vai para a mensagem. Aleluia! Você acha mesmo que tem que acordar de madrugada? Você acha mesmo que a gente precisa colocar a cara no gelo de manhã cedo, 3 horas da manhã? E que é isso que vai fazer a gente ter sucesso? Veja, não é sobre ser bom ou ruim para a saúde, mas é se isso é o que vai trazer sucesso. Você acha que a gente precisa, por exemplo, andar com algumas marcas X e Y para ser respeitado pelas pessoas? Você acha que é saudável uma criança ensinar os outros a ser rico? Você acha que, de fato, o que estão nos vendendo como discursos de vidas perfeitas e incrivelmente de alta performance e cheio de resultado é o que a gente precisa para ser feliz? Eu vou te falar, eu sou muito maduro para olhar para tudo e ver o que é bom e o que não é. E basicamente tudo que eu falei para você é bom, nada disso é errado. Acordar cedo, alguém diz acordar antes do sol nascer, tomar banho gelado, é tudo legal, eu acho massa. Eu tenho inclusive vontade de ter uma banheira de gelo, eu acho sensacional. Eu vivi uma experiência para minha saúde de fazer o negócio de aquele sauna lá nos Estados Unidos. É super barato isso. Você compra uma sauna portátil, faz. E eu fui no período de inverno, você tomava sauna que bem quente, pulava na água gelada, parecia que você tinha tomado um energético absurdo. É maravilhoso, muito legal. Então não é sobre dizer, olha, isso está errado, isso não serve, não é. O porquê estamos entrando em algumas corridas. O ponto é, nós somos uma geração esgotada, cheia de problemas emocionais, burnout, síndrome do pânico, ansiedade,
Se eu abrir para você a minha rede social e te mostrar as mensagens, a cada 10, 5 é gente com problema emocional grave. Comprou coisas que não precisava para agradar gente que não gostava delas. Estão endividadas. Gente tentando atingir expectativa. Pessoas presas numa realidade que você é obrigado a ter certas coisas para que então você seja alguém. Corridas absurdas. Gente fazendo dívida, gente comprando coisas, gente dizendo: se você usa tal relógio, você é isso. Se você usa tal calça, tal tênis, você é aquilo. E se você não morar em tal lugar, você não venceu. Você tá, estão colocando a gente dentro de uma corrida desesperadora e que mostra muito o porquê nós estamos se lascando tanto. Porque a gente está mirando no lugar errado, correndo uma corrida que não é nossa. A gente está desgastado, a gente está sobrecarregado, a gente está desesperado, porque a gente precisa fazer alguma coisa logo. A gente já não pode mais, não pode ser CLT, é proibido ser CLT, Deus do livre ser CLT. Então a gente já está com medo, a gente já se sente frustrado antes de começar as coisas, a gente já começou a achar que todo salário é pouco, a gente já está desesperado porque a casa da gente parece que não é a mesma que alguém que a gente segue vive. Ninguém anda tanto de avião, ninguém anda tanto de carro importado, e a gente assim: nossa, eu sou pobre, miserável, eu não sou ninguém, e meu Deus, e se eu quiser ser alguém, eu preciso ter o que estão dizendo que eu preciso ter. E essa é a realidade do nosso tempo. E toda a geração que o mundo recebeu deixou marcas positivas e negativas. Existem marcas muito positivas da nossa geração. Sabe qual é? É uma geração que está se preocupando mais com a saúde. Nós somos a geração onde nós estamos indo mais ao médico. A gente está fazendo mais check-up. A gente está envelhecendo com mais elegância. Amém? Quem tem mais de 30, levante a mão. Ao cheiro de procedimento estético, ácido hialurônico no ar. Está tudo certo. A gente está cuidando mais da saúde. Por exemplo, fiquei tanto tempo com um problema na minha voz e fui fazer uma endoscopia e descobri que tinha refluxo. Tem gente que morre por causa de um refluxo não tratado, mas porque a cultura do nosso tempo está olhando para a saúde, a gente está dizendo: opa, peraí, os homens estão fazendo aquele exame. Sabe qual que é a minha alegria? Que eu tenho 35, quando eu tiver 40 a medicina já evoluiu muito. Vai estar outro nível, amém, amém, amém. Posso ouvir um amém dos irmãos aí? Os amém triste é quem tem plus 40 aí, já está tudo batizado. Mas brincadeiras à parte, até isso a gente aprendeu a entender que é necessário. As mulheres com o exame de toque, todos os avanços da medicina, isso fez a gente melhor. Mas a contrapartida, há outras marcas da nossa geração, e é a geração de aparência. É a geração que parecer é tão importante ou mais do que de fato ser. Então é a geração que parece feliz, mas que não é. É a geração que parece rico e é tudo dublê. É a geração que aluga coisas para tirar fotos dizendo que são suas. É a geração que tem estúdio de foto para te parecer que está dentro de um avião. A nossa geração está com um problema grave emocional. Eu fico de verdade perplexo quando eu vejo alguém usando algo porque ele precisa se sentir aceito em determinado lugar. Quando ele começa a prejudicar a sua saúde emocional porque ele tem coisas para fazer para agradar alguém. E aqui eu quero entrar na palavra com você. Olha, isso aqui para mim é a maior prova da humanidade de Jesus e da sensibilidade dele. Jesus é maravilhoso. Diga com a boquinha linda que Jesus te deu. Diga: Jesus é maravilhoso. Uau. Irmão, Jesus, ele antes da desgraça, antes da ruína, ele chega na hora certa na vida dos discípulos dele. Olha o que está acontecendo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 31, diz o seguinte: e ele disse-lhes: vinde vocês aqui à parte para um lugar deserto,
Jesus, irmão. Quem é que está falando isso? Jesus. Ó, vem vocês aqui para um lugar deserto e descansem um tempo. Veja, havia uma urgência de o evangelho ser pregado, havia uma urgência de o ministério de Cristo atingir o ápice da sua narrativa, que de fato foi a nossa realidade como existência no evangelho. Ele precisava ir para a cruz, mas antes ele precisava pregar o máximo que pudesse. Os sinais precisavam ser evidenciados e 12 homens precisavam ser treinados para que quando ele fosse, ascendesse aos céus, 12 homens com as suas vidas conseguissem fazer o evangelho ser propagado de uma força e um poder tão grande que 2025 anos depois a gente estivesse num palco em São José do Rio Preto dizendo: Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele é maravilhoso, poderoso, extraordinário, Ele cura, liberta, salva e leva para o céu. Quem fez isso não foi internet, não foi vídeo viral, foram 12 homens treinados por Jesus que doaram a vida por amor a Ele. Já pensou? Mas olha que coisa, antes que se perdesse tudo e nada acontecesse, Jesus diz: Ei, para, relaxa, vem cá, meu menino, ô meu menino, vem cá. Aí Jesus diz para eles assim, ó, vou levar vocês para um lugar deserto, para que vocês descansem um tempo. Aí a Bíblia diz o motivo, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Isso não parece alguém aqui? Quantos aqui já esqueceram de almoçar? É muito bom Jesus olhar para eles e dizer assim: não, meu lindo, peraí, eu multipliquei aqui para todo mundo comer. Eles acabaram de viver um milagre absurdo de multiplicação de pão e peixe, e Ele está dizendo: vocês deram pão para todo mundo, deram peixe para todo mundo, e vocês não comeram. E eu sei o porquê, porque vocês estão andando comigo. Está todo mundo querendo chegar perto e usando vocês como ponte. Então está todo mundo sugando vocês, mas eu quero que vocês entendam que eu não fiz vocês para serem escravizados pelo chamado, mas para vocês sobreviverem e vencerem até o final. Então antes que vocês dêem um burnout, antes que vocês explodam, eu prefiro salvar vocês para levar para o meio do deserto e ter um tempo de qualidade com vocês. Então é só para vocês descansar e comer. Ninguém vai falar de cura, ninguém vai falar de milagre, ninguém vai falar de pão e peixe. A gente só vai descansar e comer. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso aí para mim é Jesus olhando e falando assim: posso ser o coach dos coaches? Posso ocupar o lugar do mestre dos mestres? Posso olhar no fundo do teu olho e dizer que mais importante do que o teu ativismo é o teu coração saudável? Posso olhar para você e dizer que os teus frutos não são mais importantes do que o teu coração? Posso te dizer que eu não estou preocupado quantas vezes você pregou essa semana, mas de fato quantos dias nessa semana você viveu de fato o que você está pregando? E aí Jesus deixa para nós um recado de que nós não precisamos morrer em vida. Pegou? Porque qual é o problema nosso? A gente está assim: não, então por que eu quero? Isso aqui é o porquê que a gente faz todas as coisas. Por que a gente faz o que faz? Uma resposta, e pode ter certeza que ela é verdade. Não vou dizer que é absoluta, porque é ignorância, mas é uma verdade, porque a gente quer mais dinheiro. E por que a gente quer mais dinheiro? Porque a gente quer ter paz. Como assim paz? Paz de poder escolher alguma coisa e poder fazer, de um filho pedir algo e a gente ter condição para dar, e isso a gente julga que vai nos devolver a paz. Então a gente está lutando, batalhando, e tudo que alguém diz que é um método novo para enriquecer ou para prosperar, a gente também está fazendo. Entendeu? Então alguém de repente aparece e diz: você tem que acordar 4 horas da manhã. Se você acordar 4 horas da manhã, você vai voar, você vai prosperar. Só que o rapaz que está querendo acordar às 4 horas da manhã dorme meia-noite. Você entende que a pressão da vida colocou a gente numa jornada e numa corrida injusta, aonde a gente não tem a mesma realidade do que aquele que está dizendo que é para a gente fazer o que é para fazer.
Irmão, como que você fala para um CLT que ele precisa dedicar uma tarde com o filho dele, se ele está trabalhando à tarde? Como que você diz para uma pessoa que não controla o seu tempo, porque o seu tempo tem uma jornada de trabalho pré-definida, que ele precisa tirar férias e ficar 6 dias fora, se a empresa dele não vai dar férias e talvez ele não vai ter o dinheiro para isso? Você entende? Então a gente está colocando realidades como máximas, mas que não se aplicam a todos. A gente não pode tratar como doutrina aquilo que é a experiência individual do ser humano. Tem gente que consegue, tem gente que tem domínio do tempo, tem gente que consegue, por exemplo, tirar férias, tem gente que consegue ficar 60 dias fora, mas a maioria das pessoas não consegue. Então o nosso mundo está estranho e errado, porque a gente está olhando para aquilo que é bom, mas tentando aplicar naquilo que não dá como certo. Então é sobre isso, porque a gente está sob pressão, a gente perdeu o crivo da análise, da escolha. Então é por isso que a gente está tão esgotado, é por isso que a gente se sente mais pobre do que antes, é por isso que a gente se sente mais infeliz do que antes, é por isso que a gente se sente mais improdutivo do que antes. Por quê? Porque me parece que se eu não viajo como o outro viaja, a minha vida não é feliz. Me parece que se eu não tenho o que o outro tem, eu não trabalhei o suficiente. Me parece que eu estou sempre atrasado em relação à vida dos outros. Irmão, já parou para pensar que todo mundo parece que está bem de saúde, só você está com gripe? Essa é a parada do nosso tempo. Como ninguém mostra o pior lado e só a melhor parte de cada coisa, então quando você vê, você sempre vê o final das coisas e nunca o meio. E aí que tá, a gente está tentando reproduzir modelos que dão certos no indivíduo como se fosse de maneira coletiva. Então o que eu quero tirar hoje de você é a pressão de fazer o que você não precisa agora, de ter prioridades certas que vão te defender a longo prazo. Eu não estou querendo desmotivar você de prosperar, de viver coisas melhores, claro que não. Pelo amor de Deus, eu só quero que você entenda que você não precisa disso para ser feliz agora. Você não precisa de um carro melhor para ser grato agora. Você não precisa agora de um relógio, de uma calça, de uma casa, não, você não precisa de nada disso para ser feliz e ter paz. Você só precisa ser consciente de tudo que o Senhor te deu e ser grato por aquilo que já está na tua mão. Quando você olha para o todo e não individualiza se comparando, você começa a valorizar as coisas que você está vivendo. Eu tenho uma coisa comigo muito engraçada. Quando você viaja para os interiores do Brasil, você já parou para perceber que parece que eles são mais felizes do que a gente? Irmão, vai para a roça para ver. Meu Deus, irmão, vai para a roça. Na roça ninguém segue esse povo. Vai para a roça, irmão. Eu me lembro de uma vez, uma coisa muito engraçada que aconteceu. Irmão, a roça, um povo muito simples, muito humilde. A gente foi para um lugar muito simples assim, e um senhor de idade, devia ter uns 70 e poucos anos, uma casa de madeira pique. E muito engraçado porque ele conversando com a gente e gavando de coisas que parece que não tem valor, sabe? Tipo, gavando do machado que ele afiou. E que ele descobriu um método de afiar machado que não existe indústria que possa fazer, porque ele conhece nenhuma indústria. Então na cabeça dele tem tanta certeza que aquilo ali é incrível, que como ele não está se comparando com ninguém, ele está vivendo o que eu chamo de bênção da ignorância. Às vezes é melhor nem saber de tudo, você vive com gratidão e sabe, com louvor aquilo que você tem. Eu me lembro que ele faz bebida artesanal. Eu vou falar qual que é a bebida artesanal que ele faz cerveja artesanal. E eu não bebo, eu não gosto. Não é por nada, mas é só porque eu não gosto do cheiro. Mas irmão, eu me lembro que ele trouxe uma cerveja quente. Imagina, irmão, se isso gelada para mim já não é bom, imagina quente. E ele deu uma para mim e outra para o meu pai. Ele nem sabe o negócio da onde eu vim, a questão bíblica por trás, cultural, o problema que isso causa. Ele só deu e falou assim: toma, melhor cerveja da vida que vocês vão tomar. Irmão, como que eu digo para o homem que eu não bebo? Irmão, era um golinho para mim, 3%, era aqui, pá. Irmão, brincadeiras à parte, eu só me lembro que ele olhava para mim e dizia: aí, rapaz, coisa boa, sangue de Jesus tem poder, coisa boa. Irmão, é uma coisa tão simples, né? Mas aquele homem, ele pareceu naquele dia para mim ser a corrida que a gente tinha na geração anterior.
onde a pressão ela era menor, onde a gente queria ter mais tempo com os nossos filhos, queria poder brincar e fazer um rolimã para as crianças, onde, não sei, eu tive essa impressão vendo ele era tão feliz com aquele pouco que nos mostrou e tanto orgulho com aquilo que fazia, que eu fiquei constrangido de tentar falar qualquer coisa para ele. E alguém pode estar pensando assim, mas a cerveja tem álcool? Tá vendo? A gente tá com a cabeça em outro lugar. Eu não tava nem aí, irmão. Podia ser qualquer coisa, mas eu ia falar que era bom para valorizar aquele homem, o coração dele, a simplicidade dele. Ele nunca teve acesso a nada. Aquilo ali era um contato único que ele tinha. E foi tão legal. E eu saí dali e meu pensamento hoje eu olho para a geração que tem tudo, que tem a motosserra, que tem a melhor bebida, e agora eu não estou falando de nada alcoólico, mas que tem acesso a qualquer coisa, que pode comer melhor, e a gente mesmo assim acha que não é suficiente. A gente coloca uma roupa e diz, não é suficiente. A gente compra um carro e a gente está tentando já querer outro carro, porque a gente não é satisfeito com mais nada, porque sempre tem alguém nessa corrida que está na nossa frente. E o convite do Evangelho é: descansa, aproveita o caminho, seja grato por aquilo que você já está vivendo. Mas a gente não consegue, porque não é o suficiente para o mundo. Você está entendendo? Não é o suficiente. O nosso filho precisa estar em tal colégio, a roupa tem que ser tal coisa. Porque como que vão pensar de mim? E não sei o que. E aí a gente está preso numa mentira. E é só isso que eu quero que você entenda. A gente só precisa ser equilibrado com aquilo que a gente precisa para sobreviver, no sentido de não morrer tentando viver algo que não é a nossa corrida e o nosso tempo. A gente só precisa descansar em Cristo, olhar para aquilo que é a nossa maior prioridade. Qual que é a sua maior prioridade? A sua família. Se sacrifica a tua família, não vale a pena. Se bota a perder aquilo que vai estar com você para sempre, não faz sentido. Se a tua saúde está destruída, pare. Sabe, a gente não precisa de nada do que estão dizendo que a gente precisa. Eu vou falar olhando no teu olho, meu lindo. Você não precisa do relógio tal para parecer mais rico. Você não precisa de morar em tal lugar para ser relevante. Você não precisa do que estão dizendo para você que você precisa para ser feliz. A única coisa que de fato traz paz e felicidade para o homem é Cristo. E se Ele estiver dentro de nós, haverá descanso para nossa alma. E a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente está colocando tudo que não é prioridade na frente de Cristo, na frente da nossa família, e a gente vai correr uma corrida que para o mundo vai ser incrível e o nosso final vai ser desastroso. Então você não precisa corresponder com a expectativa que alguém está dizendo para você na internet, que isso é vida feliz. Não, lindo, vida feliz é tomar café com a tua esposa em paz e sem falar de boleto. É você conseguir dividir o tempo com os seus filhos e amar eles olhando nos olhos. É você dobrar o joelho na beirada da tua cama e dizer: Jesus, muito obrigado pela casa que o Senhor já me deu, muito obrigado pela cama que eu já tenho, muito obrigado pelo carro que eu já ando. É ser grato por tudo aquilo que Deus já te deu, e parar de ser insatisfeito tentando sempre o próximo passo e não se contentando com aquilo que você já vive. Essa corrida não tem fim, meu lindo. Então, enquanto a gente não aprende a descansar no Senhor e a confiar nele e dar valor para as coisas certas, a gente vai correr uma corrida que não tem fim. Lembre-se, a corrida que eles estão nos propondo não tem fim. Já dizia um amigo meu, eu tenho um amigo meu chamado Samuel. O Samuca diz: sempre haverá uma galerinha mais legal que a sua. Sabe o que eu estou dizendo? É assim: se você comprar um carro, sofrer muito para comprar, sempre vai ter alguém com um carro mais maneiro que o seu. Se você trabalhar muito e chegar no auge da sua profissão, sempre vai ter alguém com uma profissão mais legal que a sua. Se você comprar algo que brilha os teus olhos, você sonhou muito, sempre vai ter alguém que vai ter algo melhor do que aquilo que para você era distante. Sempre vai ter uma galerinha mais legal que a sua. Se você correr a corrida tentando impressionar os outros, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Agora, quando você for satisfeito e grato por tudo aquilo que Jesus já te deu, mesmo que alguém tenha melhor, para você o que você está vivendo vai ser extraordinário e suficiente. Não a ponto de te fazer parar de sonhar para ir além, mas para estancar a reclamação que você carrega.
saudável. É só ser sobre ser saudável. Entende? Agora, eu preciso terminar a confusão. A gente não ensaiou. A gente precisa descansar. Irmão, Jesus está falando para mim agora: lindo, volta. Vamos descansar o corpinho, vamos. É uma mensagem atrás da outra. Relaxa a cabecinha. Jesus está falando para você: lindo, para com esse negócio de querer impressionar todo mundo e ficar infeliz sozinho dentro de casa. Para de tentar correr a corrida do outro e começa a correr a tua corrida. Começa a valorizar o tempo que Jesus te deu. Começa a colocar como prioridade aquilo que de fato é prioridade e coloca o resto como secundário. Sabe, eu queria só que você entendesse: eu não estou te desanimando, tá? Alguém vai pensar: não, então eu não posso sonhar. Claro que pode, sonha o mais alto que você puder, mas não morra pelo sonho. Viva por ele, não morra por ele. Você pode prosperar. Aliás, eu quero que você fique rico de uma ré desse. Só não perde a tua família, só não perde a tua saúde. Eu quero que você tenha tudo que o mundo pode dar, mas só não perde a tua salvação. Só não deixa Jesus de lado. Só não esquece que Ele é a prioridade. Eu quero que você faça viagens incríveis, mas leva a tua família junto. Sabe, não deixa quem importa de lado. Vive de fato o que Deus tem para você. Eu quero que você viva uma vida extraordinária, mas não sacrifique a sua saúde e a sua família para isso. Não vale a pena, escute, não vale a pena, não vale a pena. Sabe, faça isso com sabedoria, porque quando chegar lá no final, você vai olhar para a sua vida e vai ter vivido uma vida que valeu a pena. Você vai ter tudo o que precisa, talvez nem tudo o que desejou, mas vai olhar e vai dizer: obrigado, Jesus, porque tudo que eu tenho não tirou nada de mim. Você pegou essa? Não adianta ter tudo se esse tudo tirar o que vale na sua vida de importante. Eu quero coisas legais, eu acho maneiro. Eu gosto de umas coisas maneiras, sabe? E tem gente que fica até bravo comigo. Não sei o que, você não pode. Normalmente quem gosta muito e não tem, fala mal. Normalmente a gente fala mal daquilo que a gente não consegue. Eu prefiro dizer: na hora certa acontece e vai aos pouquinhos. Quando vê, Deus faz alguns milagres na nossa vida. Mas nada é mais importante do que a minha família. Nada é mais importante do que a minha vida com Jesus. Nada é mais importante do que a minha esposa. Não pode. E se tudo estiver meio perdido, Jesus fala: ei, para, vem cá, vamos conversar, vamos dar um rolê. Vamos para o meio do deserto. Vamos ficar só eu e você conversando. Eu descobri uma palavra nova chamada ócio criativo. Ócio criativo alguém chama de preguiçoso, mas eu chamo de cabeça limpa. Sabe como que funciona a nossa saúde? A nossa saúde é assim: se você ficar acordado demais faz mal, e se você dormir demais também faz mal. Então tudo é o equilíbrio. Uma vida equilibrada é uma vida que a sua alma está em paz com Deus, que o seu espírito está alinhado com Jesus, que o seu corpo físico está sendo tratado de maneira saudável. Entendeu? Agora, quando você equilibra as coisas, aí tudo começa a fazer mais sentido e valer a pena. Você não está mais correndo a corrida do outro, você está vivendo a sua vida com a sua casa, com a sua família, porque de fato o que vale você já tem. Eu estava com meu filho alguns dias atrás, e por causa de um sonho da nossa família, nós abrimos mão de algo que meu filho gostava muito, que era um carro que ele achava muito maneiro. E eu vendi esse carro. Vendi esse carro porque a gente tinha um outro objetivo, e que não é mais legal, não é porque era um sonho meu, da minha esposa, e que agora é da nossa família. Mas o meu filho olhou para mim e falou assim: pai, você não está triste? Eu falei: não. Ele falou: por que você não está triste? Eu falei: é porque o pai tem tudo já o que o pai precisa. Aquilo ali era só um acessório. Ele disse: mas como assim, pai? Um acessório? Ele é novo, o João, ele já tem 7 anos, ele está desenvolvendo a sua consciência sobre valor, sobre preço das coisas, né?
E ele falou: mas pai, era tão maneiro aquele carro, e não sei o que. Aí eu olhei para ele e falei assim: filho, o pai vai te fazer uma pergunta e seja sincero. O que você acha que vale mais para o papai? Aquele carro ou você? Daí ele olhou e falou: é eu, papai. Eu falei: exatamente. Então deixa o pai te dizer, se o pai precisasse perder tudo que você acha legal para poder ter você, o pai abriria mão de tudo. Ele olhou para mim e falou: sério, pai, que eu valho tanto? Valho. Os nossos filhos falam umas coisas aí que dá vontade de sufocar, né? Eu falei: sim, filho, porque o mais importante e o que há de mais valor o papai já tem. Você, a mamãe. E aí ele completou: e Jesus, né, pai? Eu falei: exatamente, porque a conversa sobre Jesus é uma conversa de 2 anos atrás. O dia que o meu filho entrou dentro do nosso carro e eu perguntei para ele: filho, o que é ser rico? E ele falou: rico é ter dinheiro. Aí virou uma crise, uma DR dentro do nosso carro. Paramos na entrada do lugar que a gente estava indo. Meus pais desceram, pior que foi na frente dos pais. Daí a gente pensa: nossa, meu pai vai pensar que eu não estou educando bem meu filho. Aí sai todo mundo e eu falo com ele: filho, rico de verdade é quem tem Jesus no coração. E ele: não, meu amigo disse que rico é quem tem dinheiro. Eu falei: filho, grava isso. Rico é quem tem Jesus. E aí, irmão, para provocar ele, para fazer ele entender. Aí saímos do carro e eu pergunto para ele: filho, a gente é rico ou é pobre? Aí: a gente é rico, pai. Falei: mas fala pro vô por quê? Porque a gente tem Jesus, mas a vontade dele. Mas isso, tá entendendo? É corrida. E isso a gente já tem que ensinar para os nossos filhos. Aí agora, por isso que quando eu estava falando papai é rico, porque o papai tem vocês, tudo que o pai precisa. Aí ele falou: opa, peraí, pai, esqueceu de algo. Jesus. Fala para quem está perto de você: você é bilionário, lindo. Fala, irmão, profetiza. Fala, eu vou falar para os meus irmãos aqui: ei, lindo, você é bilionário. Você na verdade não é bilionário, você é trilionário. Você é um fenômeno. Sabe por quê? Porque você conheceu o autor e o consumador da tua fé. Você conheceu Jesus. Num mundo onde milhares de pessoas morrem sem conhecer Jesus, o evangelho chegou até você. Você é bilionário, meu filho. Sabe mais por que você é rico? Porque você tem alguém que ama você. Você tem uma família, você tem uma esposa, você tem um marido, você tem filhos. Tem gente que não tem nada disso e está desesperado, e você já tem. Então não espere para dar o testemunho do quanto Deus já te prosperou para que a assinatura de uma casa seja feita ou para que um carro venha para o teu nome, porque você já é tudo o que de fato vale. Você tem Jesus, você tem uma família, então você tem tudo. E o resto vai vindo, e quando você vê, tem orações antigas que você talvez já até esqueceu que Deus vai ter feito. Você vai estar em outra estação, mas o mais importante está junto. Se a gente se envolve nessa pressão, a gente vai chegar no final da vida, vai ter tudo o que os outros nos pressionaram a ter, e não vai ter aquilo que era mais importante de se preservar. Eu tenho amigos que dariam tudo para ter talvez a sua vida, a minha vida. Dariam tudo para ter filhos no final de semana dentro da sua casa. Dariam tudo para os netos amarem a presença deles. Dariam tudo para que não tenha uma briga por herança no final. Essa é a vida que eu quero. Jesus, minha esposa, meus filhos, e o resto, se vier, é lucro. Se vier, é lucro. Eu vou trabalhar, vou fazer tudo o que eu puder, mas nada a ponto de sacrificar o que de fato importa. Nada a ponto de roubar a minha salvação. Nada a ponto a tirar o meu casamento. Nada a ponto de tirar o respeito e a honra dos meus filhos. Nada. Se me custa tão caro, não vale a pena. A pergunta mais inteligente que um homem pode fazer para si é:
quanto custa o dinheiro que eu ganho. Se o dinheiro que você ganha custa o seu relacionamento com Jesus, custa a sua vida com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, esse é o dinheiro mais horrível que você poderia receber. Esse dinheiro não vale nada, ele é sujo e ele não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, vai a um final sozinho, a um final arrependido, onde talvez a conta do tempo, com todo o dinheiro que você guardou, não vai dar mais para pagar. Portanto, faça o cálculo rápido. Quanto vale o que eu ganho? Se valer o que importa, abandone essa fonte e preserve o que Deus já te deu, que com toda certeza fará mais sentido no final da sua trajetória. Meu Deus, eu tô olhando para alguém assim, tirando a mochilinha, dizendo: nossa, vou parar de tomar banho gelado então. Não tá mudando, só tá me dando resfriado. Eu tô dormindo mal, vou começar a voltar à rotina, vou respeitar as estações, vou colocar minha vida na mão de Jesus, vou entregar o meu coração para Jesus, vou reconhecê-lo como meu Salvador, vou voltar para Ele. E esse é o convite que eu quero fazer para você no final dessa mensagem. Tomar a decisão mais importante na sua vida, que é entregar a sua vida para Jesus. Porque se tem alguém que alivia o nosso fardo e que transforma o nosso jugo em algo leve, é Ele. Ele diz: tomai do meu jugo, que é leve e suave. Ele não vai te pressionar, Ele não vai te oprimir, Ele vai produzir liberdade no teu espírito. Para você que reconhece que é o pecador que Ele foi para a cruz para salvar, está na hora de você tomar a melhor e a maior decisão da sua vida. Não é sobre acordar mais cedo, não é sobre o que você faz, não, é sobre o que Ele já fez, e só pelo fato de você reconhecer, já te torna parte dessa eternidade. E o processo é Ele que faz acontecer. 2 perguntas para você que está longe, e talvez longe por causa das escolhas que você fez, mas hoje entendeu que estava na hora de voltar, e você vai voltar. Talvez você que nunca tomou essa decisão e hoje vai tomar. Eu vou contar até 3 aqui. Se a sua decisão for sim, você vai levantar as mãos, e aonde você estiver, no Brasil e no mundo, você vai fechar os olhos e vai orar comigo, se assim puder, e vai repetir a oração mais importante da sua vida. E essa oração vai dividir a sua história em antes e depois. Amém? Aonde você estiver, se a sua decisão for sim, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Sabe qual é a maior loucura? É que esse convite é para você descansar. Deixar vir a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu, o Senhor, vos aliviarei. Tira a mochila, tira o peso, tira as pedras, as pressões, as influências, as mentiras que te contaram, e coloque Jesus no centro de tudo. Que a partir de hoje a sua vida será completamente diferente. Só você que está tomando essa decisão, você vai orar comigo. E se você estiver vendo online, depois deixa no comentário que você tomou essa decisão, que a gente quer celebrar com você. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de me chamar para descansar. Eu reconheço que o Senhor é o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Amém.
Entenda, eu fiz algumas pesquisas ao longo dessa semana, quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra, quando me lembrou dessa palavra, desses dois textos de duas histórias, que são basicamente o pós-guerra. Essas duas histórias, elas revelam e retratam o pós-guerra de Elias e revelam o pós-guerra de Noemi. Então são duas histórias onde a gente entende que toda guerra, quando ela passa, ela deixa uma consequência mesmo para aqueles que sobrevivem. Existem as marcas da guerra, existem os sintomas que mesmo quando você vence, você, se não cuidar, vai carregar consigo. A preocupação nossa é porque quando vencemos, pensamos que não há obstáculos na vitória. E eu quero que você entenda que a vitória tem tantos obstáculos quanto a derrota. Existem coisas que nós precisamos amadurecer espiritualmente para observar e não carregar conosco, para que a gente possa viver de vitória em vitória, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos autoriza. Porque senão a gente vai enfrentar uma guerra com a mentalidade na que passou. Porque existem guerras que nós entramos porque queremos, existem guerras que nós somos convocados e essas nós não queremos, mas porque somos convocados não temos como fugir. E existem as guerras que as nossas decisões geram à nossa volta. Então toda guerra tem uma consequência. E a gente tem que saber quais são essas consequências, o que causa na gente. Eu fiz uma pesquisa rápida. Aqui nos Estados Unidos é um país de muitos veteranos da guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Então quando você olha os veteranos, você consegue entender se essas marcas realmente elas são plausíveis, se isso existe. E uma pesquisa rápida que eu fiz, no mesmo website que o Léo utiliza para as histórias dele, eu encontrei algumas informações. Foi feito um estudo em 18 mil soldados que foram veteranos, são veteranos da Primeira Guerra do Vietnã. Dos 18 mil soldados analisados pela uma universidade de Nova York em 1980, chegou-se à conclusão que a cada 4, tem problemas psicossomáticos causados da guerra. Eles carregam consigo marcas tão profundas. Na época não havia como eu posso dizer, o diagnóstico. Então chamava-se de febre das trincheiras, ou a doença do soldado, tinha alguns nomes que se davam. Mas quando a Associação de Psiquiatria Americana começou a fazer os estudos, na década de 80, então chegaram a uma conclusão: existe o transtorno pós-traumático. E eu quero falar para você que isso é muito real. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós estamos enfrentando batalhas diárias. Nós acabamos de passar 2 anos de uma grande batalha, que não foi só a sua casa que travou. O mundo inteiro travou a mesma batalha. A batalha contra um vírus, que muita gente teve perda, muita gente perdeu pessoas da família. E se você observar, as pessoas elas ainda estão condicionadas mentalmente. Não vou dizer todas, mas ainda estão morrendo de medo. Eu confesso para você que eu já estou de boa, irmão. Eu estou de boa, já estou lambendo corrimão, já estou... Mas isso sou eu. Tem pessoas que ainda não conseguiram sair de casa. Eu estava voltando para os Estados Unidos agora, eu tive que ir ao Brasil, e sentou um senhor do meu lado e ele falou: é a primeira vez que eu viajo hoje. Irmão, eu fui a viagem toda com medo de espirrar no lado do homem. Porque se eu espirro no lado do homem, o homem morre, irmão. Ele falou: pronto. E aí ele começou a falar comigo: a máscara não dura mais de 3 horas a sua eficácia. Nós estamos tudo de máscara. Ele: a máscara não dura. Portanto, se tiver alguém com Covid nesse voo, todos nós estaremos com Covid quando o avião pousar. Irmão, eu comecei a passar álcool nas coisas. Porque ele também estava passando. Eu falei: vou ajudar esse homem, passa álcool, limpa o avião. Irmão, eu já estava quase lá na gala, limpando a comissária, limpando o piloto. Estava todo mundo limpinho. Porque olha que loucura. Quando você anda com alguém que tem marcas, se você não cuidar, você absorve os medos que ela carrega. Se você não cuidar, você começa a se tornar o reflexo dela. E a gente tem que fazer que as pessoas reflitam a ousadia do Espírito de Deus que há em nós. Eu fui com meus pais aqui no parque. A gente foi no Animal Kingdom.
E eu nunca tinha ido, eu fiquei, uau, que top. E aí a gente foi naquele... Para vocês é normal, irmão, pra gente... Fomos lá e a gente foi naquele safari. Irmão, a gente sentou no caminhãozinho, quem já foi sabe o que eu estou falando, tem um caminhãozinho top. E nós estamos todos sentados, vamos ver os bichinhos, tá? Eu, papai, mamãe, Paula, João, família toda. Toda a família Buscapé. Irmão, tinha uma família na frente. E aconteceu uma coisa. A minha mãe tossiu. Irmão, só que tem uma coisa que a nossa família, eu acho que é o emocional que afeta, que o fato de você não poder é o que dá mais vontade de fazer. Então não pode rir. Irmão, quando a minha mãe tossiu, a família já fez assim já. Foram todos para frente. Aí meu pai compôs a nota, tossiu também. E aí o cara olhou para trás com uma cara assim, seus monstros, o que vocês estão fazendo aqui? E aí, irmão, eu tossi. E todos tossimos. E foi uma viagem de muita tosse. Eu já estava, Senhor, sangue de Jesus tem poder. Ninguém está doente, irmão. Ninguém está com Covid, mas estava com tosse. Eu vou fazer o quê? Irmão, o pessoal foi se esquivando. Colocaram máscara, colocaram jaqueta na cabeça, se tamparam tudo. E a mulher fazia assim com a cabeça, com cada tosse. E eu não vi uma girafa. Eu só vi a mulher fazendo assim com a cabeça, irmão. Eu fiquei nervoso. Eu vou ter que voltar lá para ver os bichos, porque eu não consegui ver, eu fiquei nervoso. Irmão, concluindo o negócio, quando nós saímos que o carrinho parou, a família da frente fez assim, ó, e saiu correndo. E aí, nós, meu Deus. Irmão, aí a gente está passando, tá a mulher em prantos, em crise de choro. E o marido abraçando ela, tipo, vai ficar tudo bem, querida. Aqueles monstros lá, vai ficar tudo bem. Naquele dia, aquilo me marcou tanto. Porque a gente tem as nossas histórias, mas a gente não conhece a história do outro. Alguém vai dizer, olha que fraqueza, como assim que nós podemos ter coragem de dizer? E se ela perdeu uma mãe? E se ela perdeu um pai? E se ela teve uma perda? E se aquilo desencadeou uma síndrome do pânico? A gente não sabe. Então o fato de termos coragem não nos dá direito de chamar os medrosos de covardes. Entende? Quando nós absorvemos essa postura de empatia, de compreender a dor do outro, nós conseguimos de maneira efetiva ser o remédio que a nossa geração precisa. Quando nós olhamos para... Aleluia! Quando nós entendemos isso, que guerras deixam marcas. E eu vou provar para você pela palavra, eu tenho pouco tempo. E eu quero provar. Não preciso provar, mas você quer. Você quer. A gente precisa. Porque a gente está saindo de uma guerra, e a gente já entrou em outra. E amanhã tem outra, e tem os boletos tudo esperando, vem. E cada dia é uma batalha diferente. Olha só. Nós demos um texto de um pós-guerra, de 2. O primeiro é de Elias. E se você conhece a história de Elias, você entende que o que ele viveu é muito exitoso. Elias não perdeu uma batalha. Elias, pelo contrário, ganhou uma grande batalha. A Bíblia diz que Elias estava sendo afrontado pelos profetas de Baal com relação à divindade, à resposta, o poder para responder do Deus de Israel. E a Bíblia diz que Elias desafiou os profetas. Coloquem o sacrifício de vocês na pedra, em cima, e peçam para que o Deus de vocês consuma com fogo. Façam isso. E aí a Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a gritar por Baal, dizendo, Baal, desce fogo do céu. E nada aconteceu. E a Bíblia diz que Elias começou a rir, dizer, vocês estão perdendo tempo, não vai acontecer nada. Aí ele diz, agora é minha vez. A Bíblia diz que ele consertou o lugar de sacrifício, o altar de sacrifício. Colocou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos. E aí a Bíblia diz que Elias é tão atentado, é tão vida louca, irmão, que ele falou assim, agora eu vou elevar o nível da parada. Derrama água.
derrama água. A Bíblia diz que ele cortou o novilho, colocou em cima. E olha que loucura, olha que homem corajoso. Concorda comigo que ele é muito corajoso? E ele diz, derrama água em cima. E a Bíblia diz que derramaram 4 jarros de água, a ponto de encher as valetas que estavam em volta. E aí a Bíblia diz que Elias levantou as mãos para o céu e disse, Deus, a minha parte eu fiz, agora faz a tua. E desce fogo do céu. E a Bíblia diz que o fogo do céu desceu e lambeu a água, que até a água das valetas secaram. Ei, o que Deus fez foi provar, Elias, eu sou contigo, irmão. Tu é meu menino, eu estou contigo. Se você crer, eu faço. Eu derramo o fogo do céu. Aí olha que coisa doida. A Bíblia diz que o fogo consumiu, lambeu o lugar de sacrifício, secou a água das valetas. E a Bíblia diz que naquele dia todos os profetas, que eram mais de 400, foram mortos por Elias. Uau! Entende? É uma guerra de êxito. É uma guerra aonde quem entrou venceu. E aí a nossa mentalidade é que se eu venço uma guerra, está tudo bem. Se eu venço uma guerra, eu posso dizer, vem a próxima, levanta, bora, vamos. É isso que a gente pensa às vezes, e não é assim. Mesmo na vitória existem as marcas que ficam. Existem cicatrizes que precisam ser observadas. Existem os traumas que são deixados ao longo da caminhada. Entenda, um homem corajoso, poderoso na batalha, que confia no Deus de Israel, recebe uma notícia. Ah, irmão, isso aqui é sinistro. A Jezabel ficou sabendo o que ele havia feito e mandou um bilhetinho para ele. O Elias, nas próximas 24 horas, eu vou matar você. A nossa concepção é, irmão, quem Jezabel pensa que é? A gente está falando de Elias, que acabou de derrotar e matar na espada mais de 400 profetas de Baal. Quem é Jezabel? Pois é, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando nós passamos uma guerra e quando nós ficamos marcados por ela, nós começamos a olhar os próximos adversários de maneira equivocada. É como se nós olhássemos para um gatinho e começássemos a enxergar um leão, porque a gente está cansado da última batalha. Então a gente está com tanto medo que a gente não quer uma nova batalha. E aí é o caminho que muita gente às vezes segue. Consegue vencer uma batalha e logo depois vai embora e foge. Eu tenho amigos que queriam ter filhos e batalharam, oraram, clamaram, e quando Deus respondeu, foram embora. Sabe, aquela batalha foi vencida, mas algumas marcas parece que elas permeiam o nosso coração e o nosso espírito. Bom, irmão, o que eu quero só que você saiba é que Elias, quando ele soube que Jezabel ameaçou ele foi embora. A Bíblia diz que ele não só fugiu, como ele também desejou a própria morte. Irmão, ele tinha vencido uma guerra. Como alguém que vence uma guerra está morrendo de medo para uma mulher e deseja a própria morte. Eu só quero que você entenda, toda guerra deixa marcas, mesmo quando você as vence. E é isso que mantém a gente centrado e humilde. Isso é para manter a gente humilde. É para manter a gente no centro da direção, da palavra, da vontade, do comando do Eterno. Eu passei uma semana agora num propósito com o Senhor Jesus. Eu acordava de manhã, ia para um lugar de oração que tem lá no condomínio, coisa mais linda, irmão. Só aqui para ter esse trem top. E eu acordava e ia para aquele lugar. E a minha oração para o Senhor é: Jesus, eu ainda preciso da tua voz, eu ainda preciso da tua direção. O fato de eu ter escolha não significa que eu sei escolher. O fato de eu saber alguma coisa não significa que eu conheço o futuro. Senhor, eu preciso que o Senhor me dirija. Sabe o que é isso? Uma guerra foi vencida, mas ainda existe mais guerras pela frente. E se o Deus de Israel não estiver comigo, não dá certo. Quando nós entendemos que não foi nós que vencemos a guerra, mas é o Deus que está conosco, que fez a guerra ser vencida, a gente fica humilde.
a gente baixa a bola. Irmão, você não sabe nada. Eu não sei nada da vida. Eu tenho 31 anos, mas já enfrentei batalhas amargas. Entende? Mas eu sei que a vida, ela terá mais batalhas. Então, se venço uma guerra, ao invés de pensar qualquer coisa, eu preciso resolver as marcas que dela ficaram. Eu tenho que consertar a minha visão. Sabe, a outra história é a história de Noemi. O livro é de Ruth, mas a história é de Noemi. A Bíblia diz que Noemi passou uma crise muito forte. Noemi morava em Judá, junto com seu esposo e seus 2 filhos. A Bíblia diz que houve uma grande fome e eles foram para um outro lugar chamado Moabe. Moabe, que significava casa do pão. Então eles foram para sustentar a família. Então imagina, Noemi sai de Judá com uma proposta, com um desejo, sobreviver. E aí Noemi vai para Moabe. Quando chega em Moabe, a Bíblia diz que pouco tempo depois o marido dela morre. Então você começa a entender que no cenário onde era para ter sustento, a morte vem. Agora, olha que loucura isso aqui. A Bíblia diz que não foi só os filhos de Noemi que morreram. O marido foram os 2 filhos. Os 2 filhos que tinham se casado com 2 moabitas. E uma delas é cujo qual está o título, o texto, que é de Ruth. Então, Noemi perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, Noemi perdeu tudo e agora ela tem que voltar para casa. Entende que o cenário é diferente? É diferente você voltar para casa com a vitória e é muito diferente quando você volta para casa com a derrota. A gente não consegue enfrentar os olhares dos outros quando nós perdemos algumas batalhas. Nós temos dificuldade de entender que nem tudo está sob o nosso controle. Sabe, sempre haverão perdas em uma batalha e às vezes pode ser na nossa casa. A questão é o que a gente faz quando então a batalha chega e a gente perde. O que acontece? Está vendo que isso é choque de realidade? Não é sempre que a gente vai sair exitoso. Em algum momento a derrota pode acontecer. E a Bíblia diz que Noemi sofreu uma dura derrota. Ela perdeu tudo o que ela tinha e agora ela está voltando com as 2 noras para ajudar. E aí ela diz para as noras: olha, vocês não precisam ir comigo. Vocês devem ficar, porque o que vocês querem com uma mulher como eu, que não tem ninguém por mim, vocês podem casar novamente, vocês são jovens, sabe, me deixem. E a Bíblia diz que elas choravam em alta voz. E aí Noemi repete de novo: olha, vocês podem ir embora. E aí uma foi embora, Orfá foi embora. E ficou uma menina chamada Ruth. E Ruth, na minha humilde opinião, ela tem uma sensibilidade tão grande na forma de falar que é constrangedor o que ela diz. Ela diz: aonde você for, eu irei. Aonde você repousar, eu repousarei contigo. O teu Deus será o meu Deus. Eu não te desampararei. Eu quero que você compreenda a importância da comunhão. Isso que eu estou te dizendo. É por isso que a igreja ela é tão eficaz no mundo espiritual. Porque nós precisaremos em algum momento da vida que Deus coloque uma Ruth do nosso lado, para pegar a nossa mão e dizer assim: ei bebê, não vai desistir não. Perdeu uma, mas nós vamos para cima para ganhar a próxima. Sabe, nós vamos estar junto. Você não vai ficar para trás. Eu não vou te deixar sozinho. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão de quem está do teu lado. Eu quero que você fale uma coisa olhando na baga dos olhos dele. Fala assim, ó: eu consigo sozinho. Diz aí, diz aí. Agora sacode ele e diz: mas juntos a gente vai mais longe. Aleluia. O pós-guerra é dramático para Noemi. Noemi está voltando com Ruth. E agora, quando ela está chegando em Judá, todo mundo sabia quem ela era. E as pessoas começam a dizer: a Noemi está chegando. A Noemi voltou para casa. A Noemi está vindo. E a Bíblia diz que
a sensibilidade, o que está acontecendo com ela, diz o seguinte, ela fala, não me chamem de Noemi, mas me chamam de Mara, porque Noemi significa agradável. Ela não se sente mais alguém agradável, meu lindo, sabe o que é isso? As batalhas deturpam a nossa visão de Deus sobre nós e a nossa visão sobre Deus. Ela destrói a nossa visão. Então agora ela olha para ela e ela não sabe mais quem ela é. As guerras destroem muitas das vezes a nossa identidade. Nós começamos a esquecer quem somos só pelo fato de que uma coisa não deu certo. A gente exclui todas as demais. E nem tudo vai dar certo, bebê. Noemi diz, não me chamem de Noemi, porque eu não sou mais agradável. Eu era agradável antes de sair de Judá, mas agora voltando de Moabe, eu sou Mara, eu sou amarga. Eu li esse texto algumas vezes antes de pregar. Eu já utilizei ele para uma mensagem há dias atrás. Que incrível como Deus ele vai semeando no nosso coração as direções, e a gente vai pedindo para que o Senhor Jesus confirme as coisas. Eu confesso para você, eu não sou louco de pregar sem uma direção clara do Senhor. Não é sobre aquilo que a gente sabe, é sobre aquilo que Deus quer conversar com a sua igreja. Sabe, eu estava com essa palavra queimando no meu coração, eu estava voltando para o Brasil, e eu entrei dentro do avião, já tinha acontecido o cenário do parque. Eu entrei dentro do avião e quando eu, chego no Brasil, eu abro o meu telefone e tem uma mensagem de um amigo meu. E meu amigo diz na mensagem, David, eu quero suicidar. Não tem mais esperança para mim, eu estou buscando os meios já para fazer. Eu já vi toda a parte de seguro que vai ficar para minha esposa. Tem um seguro que se eu suicidar ela vai conseguir igual. Eu vou acabar com a minha vida hoje. Irmão, na cabeça dele eu estava nos Estados Unidos. Na cabeça dele ele pensou, vou falar para o único que está longe, que não pode fazer nada. Eu tinha acabado de pousar no Rio Grande do Sul. Eu tinha acabado de pousar em Porto Alegre. Sabe onde ele mora? Ele mora no Rio Grande do Sul. Ele mora perto de Porto Alegre. E aí ele me manda essa mensagem, irmão, falando tudo isso. Eu pego o telefone e ligo, oi lindo, tudo bem? O que está acontecendo? Aí ele começa a contar as batalhas que ele perdeu. Eu perdi essa batalha, eu estou para falir. Ele começou a contar as histórias dele. E eu comecei a dizer, Deus, eu estou entendendo. A palavra já está preparada. E agora eu estou no lugar certo, na hora certa, no lugar ideal para pregar e começar a viver essa palavra. Aí eu falo para ele assim, posso te dizer onde eu estou? Ele falou, pode, eu estou no Rio Grande do Sul, indo para Gramado agora para pregar numa conferência. Eu não sei como tu vai fazer, eu dou a tua entrada, mas você tem que pegar o carro agora, colocar a tua família dentro e vai para a conferência. Ele falou, não acredito que você está aqui. Eu não só estou aqui, como estou chegando perto de você. Bora, vai para a conferência. Irmão, ele entrou na conferência arrebentado, sentou atrás de mim. Aleluia. E Deus é tão bom que não me usou para falar com ele. Deus usou um outro homem que foi até ele e lhe revelou tudo aquilo que havia acontecido, sobre o desejo de suicídio, sobre o desejo de morte. Deus restaurou a família deles naquele dia, porque uma batalha pode ser perdida, mas a guerra será vencida no nome de Jesus. Ei, guerra é diferente de batalha. Batalha acontece em todos os dias, a guerra é uma só. Nós podemos perder uma batalha, mas eu não admito perder a guerra. A guerra será vencida no nome de Jesus. Uma batalha se perdeu? Peraí, vamos ver o que eu posso fazer para na próxima não perder. Irmão, resumindo, eu volto para os Estados Unidos, estou vindo por culto, estou saindo do culto, recebo uma ligação. Nós estamos com a nossa família tudo no parque. Deus restaurou a nossa casa. A morte não teve governo. Sabe o que é isso, meu lindo? A derrota de uma batalha pode mudar a visão de Deus, sabe, sobre a sua visão sobre Deus, mas não muda quem Deus é. Você pensa, Deus não está comigo, lindo, Deus está com você. O fato de você não enxergá-lo no meio da tempestade não significa que Ele tenha perdido você de vista. Aleluia.
Aí eu termino, porque agora deu. Normalmente alguém sempre faz assim, nossa. Tudo que é combinado dá certo, a gente não combinou, eu entendo. Eu estava com vontade de começar a pregar, mas agora eu tenho que começar a concluir. Porque a confusão, ela se encerra quando Deus entra na história. Quando Deus começa a renovar as coisas. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Noemi tem a visão distorcida sobre ela. Ela pensa que tudo isso Deus é o culpado e que ela não é mais quem ela era antes das batalhas que ela perdeu. Só que a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Noemi. Eu quero que você diga para quem está do seu lado: Deus pode restaurar a sua sorte hoje. Deus pode restaurar a sua história hoje. Deus restaura. A Bíblia diz que o Senhor restaurou a sorte. Agora olha que coisa linda. A família dela tinha se perdido, mas se você olhar na genealogia de Jesus, tem alguém que aparece lá. eu vou ler para você o final do texto. Diz: e as mulheres, suas vizinhas, deram-lhe o nome, dizendo: nasceu um filho a Noemi. O filho é de Ruth, mas agora é a geração de Noemi. Olha que coisa linda. Nasceu um filho a Noemi, e eles o chamaram de Obed. E Obed é o pai de Jessé. E Jessé... Pera, vamos juntar para fazer junto. A Bíblia diz que ela teve um filho, ela casou com Boaz, e o nome do filho é Obed. Obed teve um filho, e o filho é Jessé. Jessé teve vários filhos, mas um deles é Davi. E o Deus que você serve é da raiz de Davi. Sabe o que é isso? Deus mudou. Celebra, pelo amor de Deus. Deus não muda só você, Ele muda a sua geração. A gente tem que entender que quando Deus age, Deus não age por mim, Deus não age por você, Deus age por nós. O que Deus fez na minha casa é para nossas famílias. E sabe qual que é a loucura de tudo? É porque eu hoje falo uma história. Eu conto da onde eu vim, quem eu sou, e eu digo: olha, eu sou a primeira geração de ministros da minha família. Mas um dia o meu filho vai dizer diferente. Ele vai dizer: não, eu sou a segunda geração de ministros. E aí pode vir o meu neto. Entende? O que Deus faz impacta gerações. Você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra não será perdida. Eu preciso terminar. Aí a Bíblia diz do Elias. Eu tenho que voltar para Elias, que o Elias está dentro de uma caverna. Ele está escondido. Eu vou morrer. Ele está escondido, esperando a Jezabel encontrar ele. Mas não foi a Jezabel que encontrou ele. Quem encontrou Elias, quem encontrou Elias foi o Deus de Israel. A Bíblia diz que o Senhor entrou na caverna e disse: Elias, levanta, sacode a poeira, sai de dentro da caverna, que o que eu tenho para ti é grande demais. Vai, levanta, sai daí. Perdeu, não perdeu, meu lindo. Fica de pé, levanta. Agora, pega essa aqui, irmão. Só para nós terminar assim. Então são 12 mil pessoas acompanhando online agora, irmão. Glórias ao nome de Jesus. Escute. A Jezabel falou um negócio, tadinha, André. A Jezabel é muito louca. A Jezabel mandou dizer para Elias que ia matar Elias em 24 horas. Mas 24 horas já faz que Elias está escondido na caverna. Vou te contar um negócio.
Passaram-se 24 horas. O que Jezabel tinha falado? Antes de 24 horas, Elias será morto. Então pega essa, passou 24 horas e a palavra de Jezabel não se cumpriu. Elias não morreu. Vamos fazer o seguinte, para você nunca mais esquecer isso. Eu vou falar quanto tempo passou e você diz: Elias não morreu. Só para nós gravar. Amém, amém, amém? Então bora, passou 24 horas. Então a palavra de Jezabel não tem poder sobre a vida de Elias. Então as circunstâncias não têm poder sobre você. Então as pesquisas, o que dizem, não tem poder sobre a sua casa. Só para eu entender, o que eu quero que você entenda é: os inimigos não têm poder sobre você. Passou 48 horas. Passou 72 horas. Passou um mês. E vai passar a vida inteira, porque Elias nunca morreu. A Bíblia diz que ele foi transladado aos céus. A palavra de Jezabel nunca se cumpriu. Ei, grava. A única palavra que tem poder sobre você é a do general. É a palavra do Senhor Deus. Nenhum mal sobrevirá sobre a tua casa. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, diz o Senhor. Eu quero terminar essa manhã fazendo o que eu nasci para fazer. Eu brinco que não é minha praia pregar, mas é verdade, eu sou um evangelista. Eu nasci para o final da palavra. Eu quero te fazer uma pergunta aqui essa manhã. Eu não sei de onde você veio, eu não sei quanto tempo você está nessa igreja, eu não sei nem se talvez seja a tua primeira vez aqui, tanto para você que está na sua casa. Mas existe uma coisa que muda todos os cenários, que é quando o general assume o posto de comando. Quando nós estamos no comando, a gente está sujeito às falhas da nossa visão. Agora, quando o Senhor Deus está no comando, Ele conhece o futuro. As melhores estratégias estão nas mãos do nosso general. Meu lindo, eu não sei como você chegou aqui, mas se você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, está na hora de você tomar a decisão mais importante da sua história, de reconhecer Jesus como teu único, legítimo e suficiente Salvador. Ele é o teu general. Meu lindo, talvez a batalha foi tão difícil que você abandonou tudo e falou: eu não quero mais esse negócio. Oh, lindo, Jesus te pegou. Está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você reconhecer: tu és o meu general. Senhor, eu errei, estou voltando arrependido. Eu quero ser teu para sempre. Tu és o meu único, legítimo, suficiente Salvador. E lindo, vai acontecer um negócio. Quando você sair lá fora, a vida vai virar um mar de rosa. A Disney vai ser a realidade. Todos foram felizes para sempre. Não, não, não. A vida segue no mesmo ritmo, só que agora com outra perspectiva de visão. Se antes você via a vida aqui, agora você vai ver a vida assim. Porque quem tem Jesus tem visão. Quem tem Jesus tem paz no caos. Quem tem Jesus vence batalhas, vence a guerra. Quem tem Jesus consegue, entendeu? É só isso que eu quero que você saiba. Se você quer tomar essa decisão, eu vou fazer diferente. Eu quero que você levante a mão. Se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3. Você vai levantar a sua mão e a gente vai orar por você. Então, meu lindo, não deixa para amanhã. A dieta você deixa para amanhã, mas a salvação tem que resolver agora. Aleluia. 1, 2, bom inglês. 1, 2, 3. Levanta a mão, você que está tomando essa decisão, voltando para Jesus ou reconhecendo Ele como seu Salvador. Aonde você estiver, levante a mão bem alto. Sai do seu lugar e venha para frente. Você que está tomando essa decisão, vem, 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 vem. Vem, vamos fechar a frente aqui hoje. Vem, vem, vem. Está na hora de você reconhecer Jesus como teu Salvador. Vem, vem, vem. Vem, vem.
Deixa eu fazer um negócio. A Bíblia fala, pelo menos no texto que a gente leu, que Noemi tinha uma Ruth do lado dela. Noemi tinha o quê? Uma Ruth no lado dela. Seja Ruth para alguma Noemi aqui essa manhã. Você vai olhar no olho da pessoa que está do teu lado e falar assim: você precisa tomar essa decisão. Pergunta para ela: você precisa tomar essa decisão? Você precisa voltar para Jesus hoje? Você precisa tomar a decisão de reconhecer Jesus como teu Salvador? Pergunta. E se a pessoa falar sim, pega ela pela mão. Seja Noemi, seja Ruth na vida de uma Noemi. Traga ela para frente, isso. Faz isso. Traz ela pela mão e fala assim: então nós vamos resolver essa parada junto hoje. Estou esperando você, seja isso. Aleluia. Aleluia. Vem. Vamos orar. Talvez você não entende, mas isso é uma batalha vencida. E talvez você nem entende o que está acontecendo, mas essa batalha não foi vencida só com você aqui na frente. Não, um joelho se levanta que estava dobrado por algum de vocês. Uma batalha de oração foi vencida para que uma decisão fosse tomada. Sabe o que é isso? Batalhas e batalhas são vencidas com uma decisão como essa. Eu quero que você diga comigo, palavra após palavra, você que está tomando essa decisão, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Aplaude bem forte, igreja.